Pessoa de muleta correndo. Judocas lutando. Farol com cidade ao fundo. Canoa no mar. Homem de muleta correndo. Mulher de cadeira de rodas malhando em academia. Avenida movimentada. Homem de cadeira de rodas jogando tênis. Atleta cego praticando salto. Pessoas lutando karatê. Ciclista em pista de corrida. Jardim Botânico de Curitiba. Mulher atirando com arco e flecha. Pôr do sol. Duas pessoas de cadeira de rodas praticando esgrima. Homem de cadeira de rodas arremessando peso. Mulheres sentadas no chão jogando vôlei. Homem cavalgando. Estádio de futebol. Pessoas de cadeira de rodas jogando basquete. Mulher jogando tênis de mesa. Homem jogando tênis. Mulher em caiaque. Barco à vela. Homem jogando goalball. Pessoas de cadeira de rodas jogando rugby. Dois homens de kimono lutando. Cristo Redentor. Atleta praticando tiro esportivo. Vários prédios. Praça dos Três Poderes. Pessoas nadando. Sob fundo preto, água serpenteando de baixo para cima, deixando em evidência a palavra mergulho em letras brancas. Leandro da Silva Santos, atleta de vôlei sentado. Não só o esporte paralímpico, mas também o esporte olímpico. O esporte salva vidas. O esporte salvou a minha vida. Eu coloquei o esporte, eu tenho como um dos principais pilares da minha vida, né? Eu passei por uma situação de depressão abrupta, muito profunda, mesmo com não desmerecendo os tratamentos que existem hoje, mas são muito bons, mas mesmo com esses tratamentos, com medicação, eu vivia em uma situação depressiva. E quando eu comecei a ter o contato com as pessoas dentro do esporte e ter essa percepção de que eu consigo ser igual a eles, eu consigo vencer na vida, independente da minha deficiência, independente do problema que eu estou passando, eu entendi que o esporte poderia me levar a outros patamares. A grande José maioria Dantas, técnico de vôlei encontrou na sentado. deficiência um trampolim para modificar a sua qualidade de vida ou mudar radicalmente a sua vida, tornar-se um atleta profissional. O que para muitas pessoas a deficiência é uma porta que se fecha, para um atleta com deficiência que participa de uma Paralimpíada, de um Pan-Americano ou de competições nacionais, ele encontrou na deficiência um trampolim para modificar de forma radical para melhorar a sua vida. Leandro. Eu tenho 3 patamares na minha vida. Primeiro é Deus, segundo a minha família que sempre me ajudou, sempre esteve ao meu lado, e o esporte, não colocando ele como um terceiro, mas como um equivalente na minha vida, né? Eu vivo ao entorno do esporte, a minha alimentação é em torno do esporte, a convivência com a minha família eu tento adaptar os meus horários voltado para o esporte, é musculação, é garra, é vontade, eu desloco grandes distâncias, às vezes 4 horas de trânsito para me poder alcançar o meu melhor dentro do esporte. Daniel Silva, atleta de vôlei sentado. Lições que eu tiro assim da minha história, da minha carreira, é de nunca desistir. Né? Você tem um sonho de correr atrás, de trabalhar duro, vão ter dias muito difíceis, mas o importante é não desanimar, vai ter dia que vai desanimar, mas passa, um dia após o outro, as coisas voltam a melhorar e graças a Deus consegui dar a volta por cima. Tive alguns momentos difíceis, fui cortado de uma competição até hoje da seleção, por não estar bem fisicamente, por um descuido meu. E foi em 2010 isso, e depois daquilo eu, graças a Deus, retomei o foco bem na minha carreira e nunca mais fiquei fora da seleção. Era como Anderson dos Santos, atleta de vôlei sentado. mais uma pessoa, trabalhador, respeitador, fazia todas as coisas que todos faziam e me vi como uma pessoa com deficiência. Isso, de momento, você não se abala tanto, mas eu vi que eu se tornei uma pessoa com deficiência. Eu falei, bom, agora vou ter que seguir outro caminho. Num período que eu fiquei parado em casa, se reabilitando, apareceu várias situações, sabe? Eu fazia natação também, ia para academia, treinava o vôlei. Isso eu tentava se ocupar de várias formas para evitar alguma depressão, alguma coisa assim. E hoje eu trabalho, eu sou atleta, eu sou pai, sou marido, sou dono da casa, coisas que eu não almejava na minha vida, não pensava que isso poderia ser possível, sabe? E hoje em dia eu vejo uma coisa assim muito grandiosa mesmo, por eu ter minha família, ter meu filho, minha esposa querida, e a gente só agradece a Deus por isso. Leandro. Assim, quando eu perdi minha perna, eu fui até o shopping passear com a minha esposa, na época eu não tinha prótese ainda, né? E eu fiz uso de uma cadeira motorizada, cadeira de roda motorizada. E conforme eu ia passeando dentro do shopping, as pessoas tinham um olhar muito
não de vitimismo assim, porque chega a ser um pouco pejorativo, mas de dó, até por conta da minha compleição física e tudo mais, a minha idade, o pessoal me olhava com um certo olhar de dó. E isso foi eu me senti muito mal com essa situação. Então, a partir daquele momento, eu falei que, para mim mesmo, que eu ia superar todos os meus limites para que as pessoas não tivessem mais esse olhar de dó. Eu sou uma pessoa normal, eu tenho algumas limitações, lógico que tenho, infelizmente eu perdi uma perna, mas eu não queria mais esse olhar. E hoje, o olhar que as pessoas têm para comigo, tanto dos meus amigos, daqueles que eu estou vivendo, da minha vizinhança e dos meus familiares principalmente, é um olhar de superação. Eu acho muito bacana quando eu estou em churrasco com os amigos, com os familiares, ou no bate-papo, a pessoa chega e me fala, pô, bacana, eu te acompanho pelas redes sociais, você faz uma coisa, faz outra, você faz muito mais coisa do que as pessoas que são consideradas, por assim dizer, normais, né? Então, pela sociedade, eu creio que eu sou visto mais como um superador de obstáculos, não como uma pessoa com deficiência. Após sofrer um acidente, né, voltei a trabalhar, né, como eu falei, ainda faltava algo na minha vida ainda, né, tipo, voltar a praticar esporte, que eu sempre fui muito ativo. E daí, quando eu conheci o esporte paralímpico, eu via a possibilidade de realizar meu sonho novamente, de ser um atleta de alto rendimento, de seleção. E comecei me dediquei bastante, treinei, fui atrás, corri atrás, roí bastante o osso, digamos assim, né. E aí, quando veio a primeira convocação de seleção, eu tive a certeza que eu estava no caminho certo, que era só continuar fazendo um trabalho sério que eu ia conseguir realizar meu sonho. Homens jogando vôlei sentado em um ginásio. A cada ponto marcado, eles comemoram. Ao fim da partida, os dois times se cumprimentam, cada qual do seu lado da rede. Leandro da Silva Santos, atleta de vôlei sentado. Eu sempre fui uma pessoa muito ativa, sempre gostei muito do esporte, mas eu não era focado somente em um, né? Pratiquei um pouco de vôlei, um pouco de futebol, natação, me identificava bastante com as lutas, mas para mim é algo muito especial eu ter me identificado com o voleibol sentado hoje. Me abriu muitas oportunidades na minha vida, sabe? Carlos Jacó, atleta de vôlei sentado. Não é necessário ser o vôlei. Tem tantos outros esportes que a gente se adapta. Tem um monte de esporte, tem futebol, tem tudo. E o esporte é isso aí, ó. Você tá no meio de grupos, você interage, a tua vida muda, teu comportamento como pessoa muda. É uma mudança na tua vida. Vai ser muito especial você entrar no esporte, se dedicar, aí você vai ver o que é a vida da pessoa mesmo, vai conhecer outros lugares. Quando você começar a viajar, você vai ver, nossa, vou me dedicar ao máximo porque eu quero estar lá, eu quero viajar, eu quero me divertir com o pessoal. Aí a pessoa tem uma limitação, né? Então, eu espero que essa nova geração venha forte como está sendo agora, né? Com as equipes treinando, as equipes se reforçando. É isso aí. José. Então, a modalidade ela surgiu na Europa no final dos anos 40, chegou no Brasil em 2002, através do professor Ronaldo Gonçalves, e logo se espalhou por todo o Brasil, visto que o Brasil é um país que tem uma característica de uma população que gosta muito do voleibol, né? Depois do futebol é o esporte mais praticado por todos os brasileiros, e o voleibol sentado, quando chegou aqui, encontrou uma cultura muito fértil para o seu desenvolvimento. Muitos praticantes que tinham adquirido uma deficiência, não podiam mais jogar o vôlei convencional, encontraram no vôlei sentado o espaço necessário para desenvolver as suas práticas esportivas. Time masculino de vôlei sentado em uma quadra. Eles se reúnem em círculo e juntam as mãos. Leandro da Silva Santos, atleta de vôlei sentado. O voleibol sentado, ele se assemelha muito ao voleibol olímpico. A diferença é que nós estamos sentados, né? E os fundamentos são iguais, né? Nós temos o saque, nós temos o passe, o bloqueio e o ataque. A diferença é que nós temos o tempo todo estar em contato com o solo, não podemos perder esse contato, né? Senão é uma falta de lifting. E nós podemos bloquear o saque, né? Que no vôlei olímpico não acontece, né? Mas
o que difere bastante essa questão da locomoção em chão, nós utilizamos muito a mão, a perna para poder ter o arraste no chão e para poder fazer o ataque ou qualquer outro fundamento, né? Mas é muito dinâmico. Eu convido qualquer pessoa a participar, vai perceber que é muito dinâmico, dá para perder um pouquinho de peso, um pouquinho do estresse, vai junto na nossa modalidade. José. O vôlei sentado ele é praticado por pessoas com deficiência física, né? Predominantemente deficiência de membros inferiores. Todos têm que jogar sentados no chão. A quadra é menor que a quadra do vôlei convencional, ela mede 10 por 6. A convencional é 18 por 9, então a quadra é bem reduzida, a rede é mais baixa e é permitido bloquear o saque. Uma característica principal do vôlei sentado, que vai diferir muito do vôlei convencional, é que no vôlei sentado, por a quadra ser menor, o jogo torna-se mais dinâmico. Então tem muitos ralis, é um jogo mais bonito de se ver, ele tem uma plasticidade melhor, né? E como o jogador não pode perder o contato com o solo na hora de atacar ou bloquear uma bola, a técnica prevalece sobre a força. Então é um jogo muito bonito de ser visto. Carlos. Eu vim de Santa Catarina, lá eu jogava jogos escolares, isso com 15 anos, e fiz uma oportunidade de jogar em Suzano, no interior de São Paulo, em 2007. Fui fazer um teste lá, cheguei no teste lá, o treinador já me falou assim, não, quero você treinando com a gente. No outro ano fui pro brasileiro, no ano seguinte já fui pro meu primeiro mundial no Irã, sub-23. Daniel. Desde pequeno sempre gostei muito de esporte, jogava futebol, vôlei, que eram meus meus esportes favoritos, né? Mas participava de onde tinha bola, principalmente, eu estava no meio, eu gostava muito de esportes com bola. Aí com 18 anos, né, eu tinha o sonho quando pequeno de ser atleta, mas com 18 anos já não tinha uma perspectiva assim de ser um atleta de ponta, um atleta de seleção de alto rendimento, quando eu levei um tiro num assalto e onde eu vinha perder a minha perna direita. Foi um baque bem grande assim inicialmente, mas consegui dar a volta por cima, me recuperei bem e voltei a trabalhar tudo, só que estava faltando alguma coisa, eu não estava fazendo nenhuma atividade física e faltava esporte na minha vida ainda, porque né, como eu sempre fui muito ativo. Daí eu conheci uma pessoa, o meu ex-técnico, né, que estava iniciando a modalidade. Daí comecei a treinar com ele e tal, no começo ali com 3, 4 pessoas, assim, né, bem iníciozão mesmo. E comecei a treinar o vôlei em pé ainda, que tem a modalidade paralímpica de vôlei em pé, mas ainda tinha um pouco de dificuldade por causa da minha prótese, não era uma prótese adequada para saltar, né, Então, enfim, assim, eu não precisava de uma prótese melhor para poder saltar, para ter os movimentos do vôlei melhor. Aí até que eu conheci o vôlei sentado em 2004, final de 2004, meados de 2004. Conheci o vôlei sentado. Aí eu falei, opa, não, é aqui. Foi assim, amor à primeira vista, vamos dizer. Leandro. Antes de eu sofrer o meu acidente, eu já trabalhava com educação física. E sempre gostei muito dessa questão de esportes adaptados, né? Queria partir para essa questão surdo-mudo, porém em 2014, quando eu sofri um acidente de motocicleta, eu estava tentando estacionar o meu veículo num supermercado e avistei uma vaga com um veículo sem um cartão de estacionamento, né? Aí a gente que acha que tem todos os direitos, né, mas esquece um pouco dos nossos deveres. Eu fui questionar o motorista e o motorista também era um deficiente e, por incrível que pareça, ele era presidente de um clube na cidade de Barueri. E ele viu a minha altura e perguntou a minha altura, né? Tenho 1,90 m. Ele falou assim, poxa, você não quer participar do esporte paralímpico? Eu tenho o vôlei adaptado, você vai se dar bem. E graças a Deus consegui me adaptar bem. No primeiro ano já fui galgando um pouco da seleção brasileira e hoje estou atingindo o meu objetivo maior. 1 ano e meio depois da minha amputação, Anderson. o médico perguntou para mim, falou, e daí Anderson, tudo bem? Como é que você está? Eu falei, tô bem. Você está recuperado, vamos fazer uma protetização agora, depois você colocar a prótese. O que você vai fazer da sua vida? Eu falei, na verdade eu gosto de jogar futebol, gosto de passear. Ele, o que você acha de jogar vôlei? Eu falei, para mim é novo, vamos tentar. Não tinha nada a perder, já tinha perdido na verdade. E vamos tentar. Daí entrei na equipe, 2 semanas depois, dentro da equipe eu fui participar de um campeonato em Paranaguá, recebi uma medalhinha de revelação do campeonato. Falei, nossa, que bacana, né? Que prestígio. E a partir dali começou a deslanchar a carreira. Isso foi 2 meses depois que eu entrei na equipe.
3, 4 meses depois da equipe, a gente foi disputar um campeonato brasileiro em Recife. Recebi o troféu Revelação do Campeonato Brasileiro. 6 meses depois, fui convocado pela primeira vez na Seleção Brasileira. Disputar um torneio nacional, que veio 2 seleções medalhistas para disputar o torneio junto ao Brasil. Participei da equipe, fomos campeões nesse torneio. Mediante ali, a gente foi para disputar o Sarajevo Open, na Bósnia e Herzegovina. Ficamos em terceiro no Sarajevo Open. Isso foi a minha primeira passagem pela seleção brasileira. E de lá para cá, eu fiquei treinando, se cultivando, se preparando para as novas convocações. Elas não vieram. Fiquei 2 anos de molho se preparando. E justamente o ano passado eu retomei, com as mudanças que teve na seleção, eu voltei para a seleção brasileira. Inclusive na minha equipe a gente continuou treinando, competindo, se aprimorando para ficar mais apto junto aos outros, sabe? Aí em 2006, Daniel. já começamos a ir para competições, campeonato estadual, aí fomos para o campeonato, participar do campeonato brasileiro, tomar uma porrada de todo mundo lá, tipo, time totalmente iniciante, normal, né? Vai, primeira vez é saco de pancada e não adianta. Aí continuamos treinando. Aí, né, em 2006, nesse campeonato brasileiro, o técnico da seleção, que era técnico de um dos clubes lá, conversou comigo um pouco, tal, falou, legal, você tem futuro, tem potencial, tal, continue treinando firme, tal, né? Quem sabe um dia você pode chegar na seleção. E eu me empolguei com aquilo, falei, nossa, seleção, tal, meu sonho pode se realizar e tal. E continuei treinando firme. Aí em 2007 fomos pro Brasileiro de novo, já não fomos mais o saco de pancada, conseguimos mais uns 2 ou 3 atletas para dar uma melhorada na equipe e tal. E daí ficamos em 6º lugar, eu ganhei o troféu de jogador revelação do campeonato e a convocação para a seleção, minha primeira convocação. Foi, né, tipo, aquela sensação, nossa, né, tô realizando meu sonho, tô indo pra seleção e tal. E mal sabia eu que era, né, uma gotinha, né, um iniciozinho aqui, né, de uma carreira aí que já tem 12 anos já de seleção. Aí a minha primeira competição foi o Parapan do Rio, em 2007 lá. A gente ganhou a medalha de ouro e conquistou a vaga para a Paralimpíada de Pequim. E de lá pra cá foram, agora de Lima, 2019, foi meu 4º Parapan. A gente foi tetracampeão. Ganhamos o Rio 2007, México 2011, Toronto 2015, agora Lima 2019. Já joguei 3 Paralimpíadas, Pequim 2008, Londres 2012 e Rio 2016. Se Deus quiser, ano que vem estou indo para a minha 4ª Paralimpíada. A gente conquistou a vaga agora em Lima para Tóquio, né? Já estamos com a vaga garantida para o país. Agora tem que brigar para estar entre os 12 de novo, né? Que vão. A minha primeira conquista foi, primeiramente, adaptar ao esporte paralímpico, né? Foi algo bastante difícil. Venho de um acidente muito abrupto e eu ter que me adaptar a essa nova vida foi difícil. Então minha primeira grande conquista foi isso, se adaptar dentro de quadra, né? Superar os meus limites do dia a dia. Posteriormente foram os grandes títulos que eu conquistei. Primeiramente o Campeonato Paulista, depois eu fui campeão brasileiro, bicampeão brasileiro e hoje pretendo, se Deus quiser, ser campeão para a Pan-Americana. Carlos. Minha primeira seleção foi em 2009, que eu fui para o Mundial no Irã, com a seleção sub-23, e foi daí que eu comecei a me dedicar mais. E daí fui em 2009 pro Mundial, em 2010 eu vim de Santa Catarina para Curitiba treinar com a equipe do IPP. Times de vôlei sentado jogando em uma quadra. Um time usa camisa verde, o outro camisa amarela. O time verde marca ponto e comemora. Leandro da Silva Santos. Nós, atletas, podemos mostrar para a nossa sociedade que não existe problema sem solução. Que não existe problema o problema não mata a pessoa. O que mata a pessoa é ela não enxergar que ela consegue superar aquele problema. Lógico, existem problemas muito difíceis, mas nós temos atletas aqui que muitas das vezes mexem só o pescoço. Né? Tem atleta da bocha que o fato de ele fazer um movimento, para ele já é uma vitória tremenda. Você olha no olhar a felicidade, às vezes não fala. Para eu poder fazer um movimento de ataque, poder deslocar na quadra sem ter uma perna, para mim é algo muito significativo. Lógico, eu estou num alto rendimento, eu quero ser vitorioso com medalha e tudo mais. Mas o fato de eu me manter num alto rendimento, com todas as dificuldades que nós temos, para mim já é uma vitória tremenda. Me manter numa seleção brasileira, então, nem se fala, nós temos inúmeros clubes no Brasil. Então, para a sociedade, ter essa visibilidade do esporte paralímpico traria uma outra noção, um outro olhar das nossas próprias vidas. Times de vôlei sentado jogando em uma quadra. Homem faz o saque, o outro time defende.
Há várias pessoas ao redor da quadra assistindo ao jogo. Anderson. Meu maior sonho é viver bem, ter minha família, sabe? Ser um atleta de alto rendimento, bem sucedido em questão de competições. Porque questão financeira é bem complicado, um atleta de alto rendimento paralímpico. A visão é totalmente diferente com o olímpico. Se for para comparar, um atleta de vôlei convencional, ele tem o clube, quando ele treina, ele dedica o tempo dele para treinamento e competições. O atleta paralímpico de vôlei, ele tem que trabalhar em outro local para poder ter uma renda, para poder se manter e treinar ainda. Tem mais isso ainda, sabe? E manter toda a estrutura familiar, toda a estrutura para poder ter um alto rendimento ainda. Meu maior sonho, Carlos. além de dar uma vida boa para meus filhos, e agora treinar bastante para ver se eu vou para Tóquio. Meu maior sonho, eu posso dizer que eu já conquistei, Leandro. que era defender o brasão da nossa amada nação brasileira, né? Sou muito patriota, sou brasileiro nato, não tenho vergonha disso, mas quando eu alcancei a seleção brasileira, eu comecei a traçar novos objetivos. O primeiro estou alcançando agora, né? Tá com aquela ansiedade toda da ida nossa para o Pan-Americano, né? Com certeza, o meu primordial objetivo hoje é voltar com a medalha de ouro e também com a nossa classificação para os Jogos de Tóquio 2020. Anderson. O impossível, na verdade, é só se ter força de vontade para fazer as coisas. Em questão de impossível, não existe. Tudo é possível, tudo é possível. Se você tiver força de vontade para levantar cedo, fazer, ter não digamos uma rotina, mas ter vontade de viver já é o suficiente. Time de vôlei sentado reunido, conversando com expressões sérias. Quadra com 2 times se enfrentando. Quando um jogador marca ponto, todos sorriem e comemoram. Carlos. Acho que não tem impossível, né? Tudo a gente consegue, se a gente se dedicar ao máximo, a gente ter um foco na vida da gente, acho que não existe impossível, eu acho. Tudo se pode. Daniel. Impossível, eu acho que é uma palavra muito forte. Eu não conheço, na verdade, o impossível. Para mim, eu acho que não existe nada impossível. Direção e roteiro. Kellen Casara. Trilha sonora original. Rock Estrela. Roteiro. Carol Barão. Produção executiva. Virgílio Alencar, Rock Estrela. Direção de fotografia. William Pacini. Segunda unidade de fotografia e som direto. Haroldo Sanches. Assistência de câmera e logger. Renato Marcondes. Coordenação de produção. Rodrigo Celestino Rocha, Maria Tovar. Edição. Levi Alvarez. Som direto. Viva Barreto. Assistência de produção e estilo. Raíssa Peles. Assistência de direção. Du Oliveira. Realização. TV UFG, Fundação RTVE, UFG, Secretaria Especial do Esporte e Governo Federal. Apoio cultural. Open Senses, Comitê Paralímpico Brasileiro. Coprodução. About Produções.